Da mobilidade em que se imaginava carros deixando o chão e como aviões ganhando o céu, aos prédios ampliando inúmeros andares e letreiros neon, a transformação de mundo imaginada pelo filme Blade Runner em 1982 se mostra como algo distante da realidade das cidades nos dias de hoje. Mas para Porto Alegre, a evolução da mobilidade urbana ao longo de sua história tem apresentado caminhos para um recomeço. Porto Alegre na história. Na visão do especialista em mobilidade urbana e transporte público, Luiz Afonso Sena, desde a motorização do transporte há 125 anos na capital até a chegada da década de 70, quando o último bonde parou de funcionar na cidade, a evolução tecnológica coloca Porto Alegre como responsável por promover uma disrupção no sistema em todo o país. Porto Alegre, cidade sorriso. E Porto Alegre tem sido pioneira em relação às cidades brasileiras e até muitas cidades do mundo, na medida em que a gente foi adotando essas evoluções. Então, passa em algum momento, entram nos bondes, depois substituídos pelos ônibus, e Porto Alegre, ao longo da história, desses 250 anos da sua vida, ela tem sido protagonista, ela tem sido vanguarda nas questões de mobilidade. Não significa que não tenha muito a fazer. E quando eu penso na razão que nos leva a acreditar que estamos mudando o país, uma voz vem lá de dentro e me diz... Entre a fiscalização do trânsito no início de carreira, a fundação da Empresa Pública de Transporte e Circulação, o ex-presidente da EPTC, Vanderlei Capelari, viu de perto as transformações do sistema de mobilidade urbana de Porto Alegre. Segundo ele, a expansão automotiva diante da evolução é um legado do pioneirismo porto-alegrense na área, principalmente na redução dos acidentes, fato que ajudou a conter ao longo de 35 anos trabalhando com o trânsito. Nas pegadas das minhas botas, trago as ruas de Porto Alegre. A gente teve uma série de evoluções, principalmente na área tecnológica, que ajudou sobre a gestão do dia a dia de fluxo, da redução do número de acidentes, uma evolução muito significativa. Se a gente olhar os dados de 15, 20 anos atrás, com os dados mais atuais, essa evolução ela é muito clara, principalmente na redução da fatalidade, dos feridos em trânsito. A projeção de futuro interessa não apenas a ficção científica, mas também a urbanistas, arquitetos, especialistas e aqueles preocupados em como organizar a vida nos centros urbanos. Para Marcos Quester, CEO da Aeromóvel Brasil, os próximos 50 anos reservam a Porto Alegre uma mobilidade eficiente e com pouca emissão de poluentes, mas ágil e mais acessível aos moradores da cidade. O conceito que vem lá do urbanista Moreno, lá de Paris, que são as cidades de 15 minutos. Acho que a cidade de 15 minutos é um negócio que consolida muito bem essa situação. Porque o que é a cidade de 15 minutos? Né? É uma cidade onde, em 15 minutos de transporte público, ou bicicleta, ou a pé, a pessoa resolve ali 95% da sua vida. Né? Escola, supermercado, trabalho, tudo isso está numa distância racional de tempo. Dos trilhos ao aeromóvel, os desafios que a mobilidade urbana reserva a uma Porto Alegre em constante evolução ainda são grandes. Até lá, ideias como o plano diretor cicloviário, um transporte público arborizado, integrado e não poluente seguirão em pauta para unir o passado ao presente de uma capital dos gaúchos com perspectivas inovadoras para os próximos anos. E diante dessas constantes transformações, resta saber como uma cidade brasileira deve se moldar para o futuro.